Talvez você esteja vivendo uma fase estranha, uma fase em que faz tudo certo, cumpre suas obrigações, sorri para os outros, mas sente, lá no fundo, que está cada vez mais distante de si. É como se você estivesse presente, mas ausente. Funciona no automático, mas sem alma. Como se estivesse habitando um corpo que não sente mais entusiasmo, uma mente que não encontra mais sentido, um coração que bate, mas já não vibra. E quando deita a cabeça no travesseiro à noite, surge a pergunta silenciosa que ninguém ouve, mas que grita dentro de você: quem eu me tornei? Essa sensação de não se reconhecer mais não acontece de repente. Ela vem devagar, pelas escolhas feitas sem consciência, pelos caminhos tomados para agradar os outros, pelas renúncias de si em nome de aceitação, estabilidade, aprovação. Você foi deixando partes suas pelo caminho. Escondeu sonhos, engoliu palavras, se moldou a contextos que não te cabem mais. E agora, mesmo cercado de gente, sente um vazio que não sabe nomear. Não é solidão, é ausência de si mesmo. E a verdade é que ninguém nos ensinou a nos conhecer. Ensinaram a tirar boas notas, a conseguir um bom emprego, a cumprir regras, mas não ensinaram a olhar para dentro, a sentir com verdade, a ouvir nossos desejos mais profundos, a cuidar das nossas dores antes que elas nos definissem. Fomos educados para sermos aceitos, não para sermos inteiros. Mas hoje, aqui, nessa conversa, eu quero te convidar a algo diferente. Não a se tornar alguém novo, mas a se reencontrar, a voltar para dentro, a iniciar uma jornada de autoconhecimento, não como obrigação, mas como libertação. Porque você não está perdido, você só está desconectado de quem realmente é. E essa conexão pode ser restaurada. Você merece se lembrar da sua verdade. Merece habitar uma vida que faça sentido para você, e não apenas para os outros. E o primeiro passo não é mudar tudo. É olhar para dentro com coragem, com ternura, com escuta. Esse pode ser o início do seu reencontro. Autoconhecimento não é uma moda, não é um clichê de rede social, nem um luxo reservado a quem tem tempo livre para filosofar. Autoconhecimento é sobrevivência. É a base sólida que sustenta todas as suas escolhas, decisões e relações. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de se tornar alguém melhor no sentido externo, mais produtivo, mais controlado, mais eficiente. Autoconhecimento é se tornar alguém mais verdadeiro. É enxergar quem você é por trás de tudo o que disseram que você deveria ser. De forma simples, se conhecer é saber reconhecer seus próprios sentimentos, limites, necessidades, gatilhos, talentos, medos e desejos. É saber de onde vêm suas reações, por que certos padrões se repetem, o que te paralisa, o que te impulsiona. É entender por que você se sabota, por que atrai determinados tipos de relações, por que sofre com coisas que os outros nem percebem. É colocar uma lupa gentil sobre si mesmo, não para se julgar, mas para se compreender. E o mais importante, o autoconhecimento não acontece de uma vez só. Ele é um caminho e não um destino. É feito de camadas, de fases, de idas e vindas. É se olhar hoje e perceber uma versão que já não serve mais. É revisitar memórias, desconstruir crenças, desafiar antigas verdades. E aos poucos, começar a viver com mais intenção, com mais presença, com mais liberdade interior. Também não é um processo confortável. Muitas vezes olhar para dentro dói, porque você vai encontrar feridas abertas, zonas de negação, partes suas que foram esquecidas ou rejeitadas. Vai se deparar com o que sempre tentou esconder. Mas é nesse confronto, nesse espelho íntimo, que começa a transformação. Porque não se pode curar o que não se vê, e não se pode mudar o que não se reconhece. Autoconhecimento é o ponto de partida de toda mudança real. Sem ele, você repete. Com ele, você escolhe. Sem ele, você reage. Com ele, você responde. Sem ele, você vive a vida dos outros. Com ele, você começa, enfim, a viver a sua. E se hoje você sente que está perdido, talvez não precise de um novo caminho. Talvez só precise de um novo olhar. Um olhar mais profundo, mais compassivo,
mais honesto sobre quem você é e quem está pronto para se tornar. Você já teve a sensação de estar vivendo por inércia? Acorda, cumpre tarefas, interage, sorri, responde mensagens, mas não sente nada, como se estivesse atravessando os dias dentro de uma cápsula invisível, desconectado de si, do tempo, do mundo. Essa é a dor de viver no piloto automático. Estar presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Ser funcional, mas não ser inteiro. É como respirar sem sentir o ar, comer sem sentir o sabor, falar sem escutar a própria voz. O piloto automático é o resultado de uma vida vivida no modo sobrevivência. E quando a rotina vira repetição, o sentido se esvai. Você começa a tomar decisões sem consciência, se envolve em relações que não alimentam, faz escolhas que não refletem quem você é, mas sim o que esperam de você. E o mais cruel é que, muitas vezes, isso é visto como vida normal. Porque todo mundo parece estar ocupado demais para se perguntar: o que estou fazendo comigo? Esse modo de existência anestesiada não nasce do nada. Ele se constrói com o tempo, com traumas não resolvidos, com dores abafadas, com sonhos adiados, com o medo de parar e se escutar. Porque parar pode significar encarar um vazio, e encarar esse vazio assusta. Então seguimos, acumulando distrações, metas, tarefas, compromissos, tudo para não precisar olhar para dentro, tudo para não tocar o que está gritando em silêncio. Mas viver no automático tem um custo alto. Custa a autenticidade, custa a espontaneidade, custa a saúde emocional, porque o corpo até pode continuar funcionando, mas o coração vai morrendo aos poucos. E quando você percebe, já não se reconhece mais, já não sabe o que gosta, já não sente prazer nas pequenas coisas, já não sabe onde terminou o personagem e onde começa o seu verdadeiro eu. A boa notícia é que existe um caminho de volta. E esse caminho começa com uma decisão simples, porém poderosa. Desligar o piloto automático e voltar a sentir. Voltar a prestar atenção em si, a fazer perguntas incômodas, a se escutar com presença, a permitir que a dor venha, mas também que a cura aconteça. Porque viver no automático pode te manter funcionando, mas é só vivendo com consciência que você começa, de verdade, a florescer. Olhar para dentro é um ato radical de coragem. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, não é um passeio tranquilo pelos jardins da alma. É um mergulho profundo, às vezes escuro, onde você se depara com partes suas que preferia esquecer. Suas dores, suas repetições, suas inseguranças mais íntimas, tudo aquilo que você aprendeu a esconder sob sorrisos, produtividade ou silêncio. E é por isso que tanta gente foge dessa jornada. Porque olhar para dentro não é apenas sobre se conhecer, é sobre se confrontar. Existe um medo legítimo de encarar a própria verdade. Medo de descobrir que não somos tão fortes quanto fingimos, que carregamos traumas que ainda doem, que estamos presos em padrões que sabotam nossos relacionamentos, que a raiva que sentimos não é do outro, mas da gente mesmo. Medo de admitir que não sabemos quem somos, que estamos perdidos, que no fundo temos medo de mudar porque não sabemos o que encontraremos depois. Mas é justamente nesse espaço, entre o desconforto e a descoberta, que mora a transformação. Porque olhar para dentro não é sobre julgar o que você vê, é sobre acolher. É sobre reconhecer suas sombras sem se condenar por elas. É sobre entender que a dor que você sente tem história, tem origem, tem explicação. Que os comportamentos que você critica em si não são falhas de caráter. São estratégias de sobrevivência que um dia te protegeram. Olhar para dentro é começar a fazer perguntas que ninguém nunca te ensinou a fazer. Por que isso me afeta tanto? O que estou tentando evitar? De quem é essa voz crítica dentro da minha cabeça? Quem eu seria se não estivesse sempre me adaptando? São perguntas que não trazem respostas imediatas, mas que abrem portas para uma vida com mais presença, mais verdade e mais sentido. E é importante lembrar, você não precisa fazer isso sozinho. Existem terapias, livros, práticas de meditação, conversas transformadoras. O autoconhecimento não é um caminho solitário. Ele é individual, sim, mas pode e deve ser acompanhado.
Porque quando você começa a se olhar com mais humanidade, descobre que suas dores não te definem. Elas apenas te mostram onde ainda falta cuidado. Olhar para dentro é o primeiro passo para deixar de sobreviver e começar a viver de verdade. Não com máscaras, não com personagens, mas com autenticidade, com presença, com alma. Desde muito cedo aprendemos que ser quem somos pode ser perigoso, que mostrar vulnerabilidade assusta, que expressar tristeza afasta, que ser espontâneo demais pode gerar rejeição. E assim, com o tempo, começamos a vestir máscaras. Máscaras sociais, emocionais, relacionais. Algumas tão bem encaixadas que até nós esquecemos que elas não são parte de nós. A máscara da força, da eficiência, da leveza, da felicidade constante. Elas nos protegem, nos ajudam a ser aceitos. Mas aos poucos, também nos sufocam. Essas máscaras não são invenções maldosas, são adaptações. Formas de se proteger em um mundo que nem sempre foi gentil. A criança que não podia chorar virou o adulto que não demonstra emoção. O adolescente rejeitado virou o profissional perfeccionista. A pessoa que foi criticada por ser demais, agora se diminui para caber. E o mais triste é que, muitas vezes, essas máscaras são tão elogiadas que você passa a acreditar que só tem valor se for aquilo que o outro aprova, se estiver sempre disponível, sempre agradável, sempre certo. Mas por trás de cada máscara existe um eu real cansado de fingir, cansado de sorrir quando quer chorar, cansado de ser forte quando precisa de colo, cansado de dizer sim quando tudo dentro de si grita não. Esse eu real fica guardado, abafado, esquecido. Até que um dia, num gesto de coragem, ele começa a pedir passagem. E aí surgem os sintomas: ansiedade, crises de identidade, sensação de vazio, desconexão. É o seu verdadeiro eu dizendo: eu quero respirar. A grande virada acontece quando você entende que não precisa mais dessas máscaras para ser amado, que pode ser quem é, com sua verdade, com suas falhas, com sua luz e sua sombra. Que a autenticidade não afasta as pessoas certas, ela só filtra quem está pronto para te amar de verdade. Porque a máscara pode proteger, mas também impede a conexão real. E sim, tirar essas máscaras dá medo. Medo de rejeição, de julgamento, de não ser suficiente. Mas é o único caminho para viver com leveza, para se relacionar com profundidade, para sentir paz dentro de si. A vida não acontece quando você está interpretando. Ela acontece quando você se permite ser. Talvez hoje seja o momento de perguntar: qual máscara ainda estou usando para sobreviver? E mais importante, quem sou eu quando finalmente me permito existir sem ela? Por mais que tentemos viver no presente, muitas das nossas decisões, reações e escolhas ainda estão presas ao passado. Carregamos feridas que nunca cicatrizaram, dores que aprendemos a esconder, mas que continuam moldando quem somos e como nos relacionamos. E o mais impactante é perceber que, sem perceber, muitas vezes não é o adulto que está decidindo, é a criança ferida que ainda vive dentro de nós. Você já se perguntou por que determinadas críticas te paralisam? Por que, diante de certas situações, você sente uma angústia desproporcional? Por que se sabota sempre que está prestes a conquistar algo importante? Isso não é acaso. É memória emocional. São as feridas não reconhecidas comandando sua vida a partir dos bastidores. Feridas como a rejeição, que te faz evitar intimidade por medo de ser deixado. A humilhação, que te faz buscar aprovação o tempo todo. O abandono, que te torna dependente do olhar do outro. A traição, que te impede de confiar. A injustiça, que te faz hipercontrolador. Cada uma dessas dores cria uma narrativa interna, uma lente através da qual você enxerga o mundo e se enxerga. E enquanto essas feridas estiverem ocultas, elas continuarão dirigindo sua vida. Você pode trocar de emprego, de cidade, de parceiro, mas vai carregar os mesmos padrões. Porque o que comanda não é o que acontece fora, é o que ainda está aberto dentro. A boa notícia é que o autoconhecimento te dá as ferramentas para começar a curar. E tudo começa com a nomeação. Dar nome à dor é o primeiro passo para deixá-la ir. A partir daí, você pode observar seus gatilhos com mais consciência.
Entender que aquela raiva não é sobre o agora, é sobre uma dor antiga que foi tocada. Que aquela ansiedade não é incapacidade, é medo de repetir uma experiência traumática. E nesse processo, a autocompaixão é essencial. Não adianta se culpar pelas feridas. Você fez o que pôde para sobreviver. As estratégias que hoje parecem sabotagem, ontem foram salvação. E tudo bem, agora você está em outro momento. Agora você pode escolher, pode cuidar, pode reconstruir a partir da verdade e não da ferida. Porque quando a gente cura as dores do passado, finalmente consegue viver o presente com liberdade. A maioria de nós cresceu sem aprender a nomear o que sente. Quando chorávamos, diziam que era drama. Quando ficávamos com raiva, mandavam engolir. Quando sentíamos medo, riam da nossa fragilidade. E assim aprendemos a calar o corpo, a sufocar o coração e a mascarar a alma. Crescemos emocionalmente analfabetos, sentindo muito, mas sem saber o quê. E o resultado disso é uma geração inteira que confunde tristeza com preguiça, ansiedade com agitação, frustração com cansaço e vive carregando uma dor sem nome, que pesa o dia inteiro. Mas a consciência emocional começa justamente quando você dá nome ao que antes era só confusão. Quando para, respira e diz: isso que estou sentindo é tristeza, ou isso é medo, ou isso é vergonha. Pode parecer simples, mas é transformador, porque nomear um sentimento é como acender a luz num quarto escuro. Ele continua ali, mas agora você pode vê-lo. Pode entender de onde veio, o que quer te dizer e o que precisa para ir embora com leveza. As emoções são mensagens, não ameaças. A raiva, por exemplo, pode estar te mostrando que um limite foi ultrapassado. A tristeza que algo precisa ser liberado. O medo que há algo novo pedindo cuidado. A culpa que um valor seu foi violado. E quando você aprende a escutar essas mensagens, ao invés de reprimi-las, você começa a viver com mais lucidez, mais alinhado consigo mesmo, mais verdadeiro. Essa prática de nomeação emocional pode ser feita no silêncio do quarto, num caderno de desabafo, numa sessão de terapia ou até durante um simples momento de pausa no dia. Ao invés de dizer "tô mal", tente dizer "tô me sentindo inseguro, tô decepcionado, tô confuso". Isso te tira da generalização e te coloca no caminho da clareza. E com clareza vem a possibilidade de ação. Não saber o que sente te aprisiona. Saber te liberta. Porque quando você reconhece suas emoções, você deixa de ser controlado por elas e passa a caminhar com elas de forma consciente. Você não é fraco por sentir, você é humano. E quanto mais você se escuta, mais inteiro se torna. Em algum ponto do caminho, transformaram o autoconhecimento em uma corrida, uma competição silenciosa onde vencer significa ser sempre calmo, equilibrado, positivo, produtivo, como se crescer fosse eliminar a dor, evitar conflitos, andar reto sem tropeços. Como se o eu evoluído não sentisse raiva, não chorasse, não perdesse o controle. Mas essa ideia é uma armadilha, porque transforma o desenvolvimento pessoal numa nova forma de cobrança, uma exigência disfarçada de evolução. E aí, ao invés de se libertar, você se prende num ideal inalcançável de perfeição emocional. Mas crescer de verdade não é performar equilíbrio, é atravessar o caos com consciência, é sentir tudo e ainda assim continuar. É se ver falhando e mesmo assim não se abandonar. É entender que desenvolvimento pessoal não é linha reta, é espiral. Você volta ao mesmo ponto várias vezes, mas cada vez com mais clareza, mais maturidade, mais presença. E isso não se mede em gráficos. Se sente no corpo, nas escolhas, na paz silenciosa que começa a surgir em momentos simples. Você não está aqui para ser alguém ideal. Está aqui para ser alguém inteiro. Isso inclui suas sombras, seus impulsos, suas recaídas. Crescer é aprender a se acolher quando tudo desanda. É parar de se punir por sentir. É substituir o que está errado comigo por o que essa dor quer me mostrar. É abrir mão da pressa, do controle, da imagem perfeita. É se entregar ao processo com verdade, com paciência, com afeto. A verdadeira evolução não te deixa mais rígido, te deixa mais leve.
Ela não te faz imune à dor, te dá ferramentas para atravessá-la. Ela não te transforma em um personagem zen, mas em um ser humano mais consciente da própria humanidade. E o mais bonito disso tudo é que não existe ponto final. Você não vai chegar lá um dia, porque o desenvolvimento pessoal é um caminho que se anda enquanto se vive, enquanto se erra, enquanto se sente. Então, se hoje você tropeçou, chorou, sentiu que regrediu, respira. Você está exatamente onde precisa estar. E isso também faz parte do seu processo. Autoconhecimento não acontece só nas grandes revelações. Ele se constrói no cotidiano, nos pequenos momentos em que você escolhe se escutar em vez de se ignorar. É ali, no meio da rotina agitada, que você pode começar a acessar sua essência de forma prática, acessível, real. Não precisa parar o mundo nem esperar um retiro espiritual. Basta presença, basta intenção. E algumas ferramentas simples podem abrir janelas imensas dentro de você. A primeira delas é o e-journaling, o hábito de escrever sobre si. Pode ser em um caderno, num bloco de notas digital, onde for. Escreva como se estivesse conversando com você mesmo. O que está sentindo hoje? Que pensamentos se repetem? Que situações te afetaram mais do que deveriam? A escrita te ajuda a organizar o caos interno, a dar forma ao que parecia confuso. E com o tempo, começa a revelar padrões, gatilhos, respostas que estavam escondidas sob a pressa. Outra ferramenta poderosa é a pós-autoobservação consciente. Durante o dia, pare e se pergunte: como estou me sentindo agora? Por que reagi assim? O que isso diz sobre mim? Pode ser antes de uma reunião, depois de um conflito ou num momento de silêncio. Essa pausa cria espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que nasce a liberdade de escolher, ao invés de repetir no automático. A terapia, é claro, continua sendo uma das formas mais profundas e eficazes de se conhecer. Porque ter alguém que te escuta sem julgamento, que te provoca com perguntas certas, que te ajuda a nomear e organizar o que você sente, é como ter um espelho que reflete sua alma com clareza. Não é sobre conserto, é sobre clareza. E clareza transforma. A prática da meditação também pode ser revolucionária. Não precisa ser longa nem complexa. Alguns minutos de silêncio e atenção plena por dia já são suficientes para te reconectar com o agora. Para perceber seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Para observar emoções sem se afogar nelas. Além disso, feedbacks conscientes de pessoas que você confia podem ser valiosos. Pergunte a alguém de verdade: como você me enxerga? Que padrões vê em mim? O que acha que repito sem perceber? Às vezes o outro enxerga em nós aquilo que ainda estamos aprendendo a ver. E por fim, reflita sobre seus relacionamentos. Eles são espelhos poderosos. O que você tolera demais? Onde se anula? Com quem se sente livre? Quem te ativa gatilhos? Seus vínculos revelam muito sobre suas crenças, suas carências, suas feridas e também sobre seu crescimento. Autoconhecimento não é teoria, é prática, é decisão diária, é escolher todos os dias ser mais honesto consigo. E pouco a pouco, isso muda tudo. Existe um momento na jornada do autoconhecimento em que as perguntas mudam de tom. Elas deixam de ser apenas como eu posso melhorar ou como posso ser mais produtivo e passam a tocar camadas mais profundas. Por que estou aqui? Qual o sentido da minha existência? O que dá significado à minha vida além do que eu faço? E é aí que entramos no território sagrado da espiritualidade, da filosofia e do propósito. Um lugar onde o crescimento pessoal não é mais só ferramenta de performance, mas expressão da alma. A espiritualidade aqui não se limita à religião. Ela é esse fio invisível que conecta você a algo maior do que seus medos, metas e obrigações. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser a natureza, pode ser sua própria consciência expandida. É esse lugar de silêncio interior onde você percebe que há mais na vida do que conquistar coisas, que existe algo em você que é intocável, eterno, profundo. E quando você se conecta com isso, o barulho externo começa a perder força. A correria desacelera. A alma respira.
A filosofia entra como a arte de pensar a vida com profundidade, de questionar hábitos, ideias prontas, normas sociais, de refletir sobre virtudes, valores, sentido, ética, morte, tempo. Filósofos como Sócrates, Epicteto, Sêneca, Viktor Frankl nos lembram que a vida não é sobre evitar sofrimento, mas sobre encontrar significado mesmo dentro da dor, que o propósito não é um lugar ao qual se chega, mas um jeito de caminhar, e que viver bem é viver com verdade, com intenção, com coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E então chegamos ao propósito, tão romantizado, tão confundido com grandes missões, mas que na essência é simples. Propósito é aquilo que te faz sentir vivo, aquilo que alinha suas ações com seus valores, que te conecta com algo que vai além de você. Pode ser criar, cuidar, ensinar, construir, servir. Não importa o formato, importa o sentimento de que você está contribuindo com o mundo de uma forma que te preenche por dentro. Quando você vive sem propósito, o vazio cresce, as conquistas perdem sabor, os dias viram repetições, mas quando o propósito guia seus passos, até as pequenas coisas ganham brilho, porque tudo o que você faz, da conversa ao trabalho, do silêncio ao afeto, carrega sentido. E sentido é o que transforma sobrevivência em vida. Portanto, se hoje você se sente perdido, pergunte menos: o que eu preciso fazer? E mais: o que me conecta com algo maior? Porque as respostas mais transformadoras não vêm da pressa, elas vêm do silêncio. Depois de olhar para dentro, enfrentar feridas, desmontar máscaras e reconhecer padrões, chega um momento crucial na jornada do autoconhecimento, o da reconstrução. E diferente do que muitos imaginam, reconstruir-se não é inventar uma nova versão idealizada de si, é retornar à essência, com mais consciência, mais compaixão e mais liberdade. É tirar as armaduras que te protegiam, mas te limitavam. É deixar cair os rótulos que colaram em você ao longo da vida e que nunca disseram quem você realmente era. Reconstruir a identidade é se permitir ser inteiro e não perfeito. É reconhecer suas falhas sem se definir por elas. É integrar suas sombras em vez de reprimi-las. É acolher suas cicatrizes como parte da sua história, sem vergonha. Porque você não precisa apagar o passado para evoluir. Precisa apenas aprender a usá-lo como alicerce e não como prisão. E, acima de tudo, reconstruir-se exige compaixão por si mesmo. O tipo de compaixão que você oferece aos outros, mas raramente se permite sentir. O tipo que diz: tá tudo bem ter caído, tá tudo bem estar confuso, tá tudo bem estar em processo. Você não precisa de dureza para crescer, precisa de acolhimento, porque não é a cobrança que transforma, é o amor que cura. Essa reconstrução acontece em silêncio, nos detalhes, quando você começa a se tratar com mais respeito, quando para de se comparar, quando escolhe com mais consciência com quem anda, o que consome, o que tolera, quando aprende a dizer não, sem culpa, quando assume sua vulnerabilidade como potência e não como fraqueza, quando começa a viver alinhado com aquilo que acredita e não com o que esperam de você. Reconstruir a identidade também é entender que você não precisa mais provar nada para ninguém, que o valor não está em ser aceito por todos, mas em ser fiel a si mesmo, que viver com verdade pode até incomodar alguns, mas te devolve uma paz que nenhuma aprovação externa é capaz de oferecer. E aos poucos, sem pressa, você vai se tornando não o melhor de si, como se fosse uma meta, mas o mais inteiro de si, aquele que vive com coerência, que sente com profundidade, que erra com humildade, que ama com presença. Esse é o você real. Esse é o reencontro. E ele começa toda vez que você escolhe se tratar com verdade e com amor. Durante muito tempo você achou que precisava se tornar alguém diferente, mais forte, mais inteligente, mais produtivo, mais estável, mais aceito. E passou a vida tentando preencher essa lista invisível de exigências que a sociedade, a família ou você mesmo inventou. Tentou encaixar-se, controlar tudo, dar conta de tudo, mas quanto mais se moldava, mais se perdia. Porque no fundo,
Você não precisava se transformar em alguém melhor. Você precisava apenas se lembrar de quem é. Lembrar da criança curiosa que questionava tudo, do jovem sonhador que ainda acreditava, do ser sensível que sempre sentiu demais, da alma que ainda pulsa por dentro, mesmo depois de tanta dor, tanto cansaço, tanta adaptação. Você não precisa criar um novo eu. Precisa apenas voltar para casa. Voltar para dentro, para o lugar onde a sua essência nunca deixou de existir. Autoconhecimento não é sobre conserto, é sobre reconexão. Não é sobre evoluir para agradar os outros, é sobre despertar para a sua verdade. E essa verdade não está em fórmulas, em gurus, em promessas milagrosas. Ela está em você, na sua dor e na sua luz, no seu silêncio e na sua presença, nas perguntas que você ainda não respondeu, mas que já começaram a te transformar. Então hoje eu te convido a parar de correr, de se comparar, de se exigir. E no lugar disso, te convido a respirar, a sentir, a ouvir, a lembrar. Lembrar que você não é um rascunho esperando ser finalizado. Você é uma obra em constante criação, uma vida que pulsa, um caminho que se faz ao andar. E se algum dia você voltar a se sentir perdido, volte para dentro. Volte para o que é simples, para o que é real, para o que é seu, porque a sua essência nunca te deixou. Ela só estava esperando que você voltasse a se escutar. Você não precisa se tornar alguém. Você só precisa se lembrar de quem você já é.